Bem-vindos ao episódio 4 da série O que é o pecado? Doutrina do pecado. Hoje vamos desmistificar um termo que assusta muita gente: total depravação. Sabe aquela pergunta que a gente sempre ouve? No fundo, as pessoas são boas? É o que a nossa cultura costuma dizer, né? Que todo mundo tem um bom coração. Mas, se isso fosse verdade, por que o mal parece estar em todo lugar? Por que o egoísmo, o orgulho, por que essas coisas parecem tão naturais pra gente, mesmo nas pessoas mais decentes? Pois é, a Bíblia tem um diagnóstico para essa condição, para essa inclinação do nosso coração. E o nome desse diagnóstico é um termo que, vamos ser honestos, soa bem pesado: depravação total. Mas calma, vamos entender o que isso realmente quer dizer. Ok, vamos lá. Pensa assim, o pecado não é um arranhão superficial na pintura. É mais como uma ferrugem que se espalhou por toda a estrutura. A ideia da depravação total é que o pecado contaminou cada parte do nosso ser. Mente, vontade, emoções, nada saiu ileso. E aqui está o ponto mais importante de todos, a chave para entender essa doutrina. A palavra total não se refere à intensidade, mas sim ao alcance. Não significa que todo mundo é o mais perverso que poderia ser, tipo um vilão de filme. Significa que o pecado se espalhou por todas as áreas. Não sobrou nenhuma partezinha do nosso ser que seja neutra ou pura. Sabe, a infecção atingiu o corpo todo. Então, para a gente não criar uma caricatura na cabeça, vamos primeiro deixar bem claro o que essa doutrina não significa. É importante limpar o terreno antes de construir. Primeiro, não quer dizer que todo ser humano comete todos os pecados que existem. Segundo, claro que não. As pessoas ainda podem fazer coisas boas, atos de bondade, de justiça, de amor ao próximo. E terceiro, que é fundamental, a imagem de Deus em nós não foi apagada. Ela foi distorcida, manchada, mas não destruída. Por isso ainda temos dignidade e somos responsáveis por nossas escolhas. Beleza. Agora que a gente já tirou os maus entendidos da frente, vamos ver como a Bíblia faz esse diagnóstico, olhando para 4 áreas centrais do nosso ser. A gente vai ver o que a Bíblia diz sobre o nosso coração, que é a fonte dos nossos desejos, sobre a nossa mente, o jeito que a gente pensa, sobre a nossa vontade, nossa capacidade de escolher e como tudo isso, no fim, afeta a nossa vida por completo. A gente vive numa cultura que diz: siga seu coração. Mas olha o alerta que Jeremias dá. A Bíblia diz que o nosso coração por si só não é uma bússola confiável. Pelo contrário, ele é enganoso. Ele é a fonte do problema, não a solução. Ele precisa ser curado, não apenas seguido. Agora, a mente. O problema aqui não é de QI, não é sobre ser mais ou menos inteligente. É uma questão espiritual. A nossa mente, por natureza, tem uma certa cegueira para as coisas de Deus. Sem a ajuda do Espírito Santo, a gente simplesmente não consegue entender ou aceitar a verdade espiritual. E chegamos na vontade. Muita gente acha que o problema é falta de força de vontade. Mas o apóstolo Paulo vai mais fundo. Ele fala de uma incapacidade moral. A nossa vontade natural não é neutra, ela tem uma inclinação, uma hostilidade contra Deus. Sozinha, ela não consegue nem quer se submeter a Ele. E qual é o resultado de tudo isso? Bom, um coração enganoso, uma mente obscurecida e uma vontade cativa. Isso tudo transborda para a vida inteira. É por isso que Paulo conclui de forma universal que todos se extraviaram. Não é um problema de alguns, é a condição de todos. Certo, mas aí vem aquela pergunta que é super válida. Peraí, eu conheço muita gente que não é religiosa e é fantástica. São pessoas honestas, generosas, incríveis. Como fica isso? A resposta está em diferenciar duas coisas. Uma coisa é a bondade cívica. Essa bondade que a gente vê no dia a dia, nas relações humanas. Isso é real e acontece pela graça de Deus que sustenta a sociedade. Outra coisa, bem diferente, é a capacidade de, por conta própria, agradar a Deus e se reconciliar com Ele. Essa capacidade, a Bíblia diz, a gente não tem. E aqui vem um ponto fundamental. Essa incapacidade moral não nos transforma em vítimas inocentes. Muito pelo contrário. Ela só mostra o quão séria é a nossa situação. Porque mesmo sendo incapazes de buscar a Deus, nós ainda somos totalmente responsáveis pelas escolhas que fazemos de acordo com o nosso coração. Ok, o diagnóstico é pesado, eu sei. Mas a beleza do Evangelho é que ele não termina no diagnóstico. Na verdade, um diagnóstico preciso só torna a cura ainda mais maravilhosa. E a cura não é se esforce mais um pouco. Olha a linguagem que Paulo usa. Ele não diz que Deus ajuda os que estão doentes.
Ele diz que Deus dá vida aos que estão mortos. É uma ressurreição, não uma simples ajuda. É uma obra que só Ele pode fazer. E faz todo sentido, não faz? Se o problema é total, a solução também precisa ser total. Se o pecado afeta a pessoa por inteiro, a graça de Deus também precisa transformar a pessoa por inteiro. É isso que a gente chama de regeneração, o novo nascimento. Entender isso de verdade muda nossa vida prática. Primeiro, nos dá humildade, porque a gente entende que não tem nenhum mérito na nossa salvação. Segundo, nos torna dependentes da oração. Terceiro, nos ensina a desconfiar do nosso coração e a confiar na palavra. E por fim, em vez de nos fazer juízes, nos enche de compaixão, porque a gente sabe que todo mundo está no mesmo barco. Resumindo, o diagnóstico da depravação total mostra que o pecado afetou cada parte do nosso ser, nos deixando incapazes de nos salvar. Mas essa notícia não é para gerar desespero, e sim para fazer a gente olhar para a única solução, a graça de Deus em Cristo. No episódio 5, vamos aprofundar como essa depravação afeta a nossa liberdade. O tema será a escravidão do pecado. Espero vocês lá.